Nós ainda podemos transmitir para as outras pessoas que nós temos novidade de vida. Que nós não estamos cirandados nem amarrados no sistema deste mundo. Amém. Mas que nós temos uma mente transformada, Aleluia. uma mente renovada, uma mente que nos faz pensar na palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. E nós não estamos movidos pela força do pensamento positivo. Nós somos movidos pela fé positiva que faz você e eu pensarmos positivo. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E esse se achava deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxime-se deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se na carruagem junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, falando acerca de Jesus: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles no caminho, foram chegando a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: você pode, é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, o carro, e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Felipe, e o eunuco não podendo vê-lo mais. Esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Foi um resultado tremendo que ele voltou para a sua casa, voltou para o seu trabalho, cheio de júbilo, cheio de alegria, pela grande bênção que ele recebeu, que foi a instrução da palavra de Deus acerca de quem é Jesus, e também foi batizado nas águas, e ele voltou completamente feliz para a sua casa. Amados, quem era Felipe? Felipe tinha sido diácono da igreja de Jerusalém. Ele foi um daqueles 7 homens, que fora escolhido para ser diácono da igreja, para auxiliar, para ajudar os apóstolos em Jerusalém. E Felipe foi um desses homens. Interessante observar aqui, amados, que esse homem, que foi chamado a diácono, para servir, para ajudar, ele provavelmente já tinha um chamado anterior a isso. Amém. Que era um chamado de Deus, que o tornou mais tarde ao evangelista, se tornou evangelista. Então era provável que, mesmo tendo esse chamado, e quem sabe a convicção de que Deus estava chamando nos ministérios dos apóstolos, ele não se negou, ele não fugiu quando ele foi escolhido para ser diácono. Então nós estamos vendo a vida de um homem que pode trazer alguma lição de vida para a minha vida, para a nossa vida hoje à noite. Porque esse homem que tinha um chamado e que Deus usou tremendamente, nós podemos acompanhar aqui na escritura do livro de Atos, ele aceitou ser diácono na igreja de Jerusalém. Amém. E eu quero acreditar que ele fez com muita excelência. Eu quero acreditar
que ele fez com muito carinho. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele não está bem visto aos olhos de Deus. E eu acredito, irmãos, que Felipe entendia muito bem isso, porque junto com os apóstolos, imagine quanto aquele homem aprendeu. Por que ele aprendeu? Porque ele tinha disponibilidade para aprender. Amém. Ele tinha disponibilidade para se submeter. Ele tinha disponibilidade para ser um discípulo aprendedor. E ele foi levantado por Deus. Ele foi colocado por Deus numa posição, irmãos. Ele foi galardoado por Deus para ser o evangelista Filipe, que causou um impacto tremendo em Samaria e por todas as cidades por onde ele passou. A promoção dele veio de Deus, não veio dos apóstolos. Ele foi convidado para ser discípulo, diácono lá, e ele o fez com amor, ele fez com carinho, mas Deus tinha uma promoção para ele. Sabe que Deus tem uma promoção para você? Amém. Sabe que Deus quer promover você? Sabe que às vezes eu e você pensamos que a gente é nada, a gente não é ninguém. Precisa mudar esse pensamento. Precisamos estar com a nossa mente renovada em Cristo, aleluia. Por quê? Porque Deus pode nos promover. Amém. Você pode estar pensando, mas eu nem quero ser promovido. Mas nem que você não queira, Deus pode te colocar no lugar que Ele quer, amém? Amém. E fazer de você um evangelista, como fez ali na vida de Felipe. Então ele tinha disponibilidade para obedecer, para aprender. Mas, irmãos, logo após a morte de Estevão, que também foi outro diácono, houve a dispersação. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos, que já eram muitos, veja que no cenáculo eles estavam em 120 homens, no cenáculo. Mas a gente não sabe quanto tempo depois que aconteceram essas coisas. Tinha crescido muito. Quando Paulo pregou, lá na ocasião da descida do Espírito Santo, a palavra diz que houve 3.000 conversões. Então era muita gente já que tinha o Senhor, que conhecia o Senhor. Então nessa dispersação, por causa que houve uma perseguição, por conta da morte de Estevão, eles começaram a perseguição, começaram a perseguir a igreja. Por onde quer que eles foram, eles anunciavam a palavra de Deus. Amém. E a palavra diz que a igreja crescia e se multiplicava. E a cada dia Deus acrescentava mais pessoas salvas, convertidas, Amém. Que eram batizadas no Espírito Santo. Amém. E que começavam também a evangelizar. Foi assim com Felipe. Veja comigo. Volta um pouquinho agora atrás, nós fomos até lá na frente, e nós vamos vir aqui, capítulo 8, fala sobre a primeira perseguição à igreja, mas versículo 4, Felipe prega em Samaria, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, aleluia. Esse rapaz, esse jovem, que tinha disponibilidade para servir, que tinha disponibilidade para aprender, que tinha disponibilidade para saber o que era submissão, porque ele ficou sob a submissão dos apóstolos, dos discípulos. Agora, ele traz uma coisa nova para a cidade de Samaria, porque a palavra está dizendo aqui, irmãos, que houve grande alegria naquela cidade, uma esperança chegou naquela cidade, aleluia, para todos aqueles que estavam escravos do diabo, presos nas enfermidades, cativos por Satanás. Chega o homem de Deus, anuncia-lhes a palavra, e eles estavam crendo, e Deus estava movendo a sua vontade na vida deles. Amém. Aleluia! Deus está pronto, irmãos. Deus está movendo a vontade dele. E quando eu e você entramos dentro dessa vontade, as coisas vão acontecer. Amém? As coisas acontecem. Mas, amados, eu quero lembrar com os irmãos algumas qualidades
algumas coisas ainda na vida de Felipe. Lembra? Diácono, como chamado de Deus. Esse chamado que ele teve para evangelista está escrito em Efésios capítulo 4, aonde diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Então ele estava nesse chamado, mas ele foi humilde, ele ficou servindo como diácono, fazendo um trabalho talvez mais material do que espiritual, porque espiritual eles faziam também, mas ele estava disposto a fazer. Aí Deus, na dispersação, ele vai para Samaria, e ali então começa a aparecer, aleluia, o chamado dele como evangelista. Surge, começa a aparecer aquele chamado, que ele vai anunciar Cristo, que ele vai anunciar a palavra, que ele vai orar, e Deus vai responder, aleluia. Amém. E o Senhor respondeu tremendamente. Amém. Veja o que está escrito na palavra. Está escrito aqui na palavra, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e muitos coxos foram curados, e houve muita alegria naquela terra. Mas irmãos, esse rapaz aprendeu também outras coisas com os apóstolos. Que oportunidade ele teve quando ele era diácono. Às vezes a pessoa pensa, mas diácono, professor das crianças, é uma oportunidade, uma grande oportunidade, que qualquer um de nós precisamos abraçar. É um momento que nós temos, irmãos, ser diácono na igreja de Jerusalém. Não era pouca coisa, era muita coisa isso, não é? E quando nós abraçamos essa oportunidade, e nós permitimos ser treinados, eu não quero dizer treinados no conhecimento teológico, eu estou dizendo ser treinados numa vida de oração, numa vida de buscar os dons, numa vida de receber a unção, o poder de Deus para a nossa vida. E eu quero crer que Felipe recebeu todas essas coisas. Mas tem uma qualidade também em Felipe. E essa qualidade nós estudamos aqui com o irmão, num dos dias de terça-feira, que os discípulos permaneceram, perseveraram, unidos. Eles estavam juntos, unidos, em oração, em comunhão. E eu penso assim que Felipe, ele aprendeu também a ser perseverante. É importante ser perseverante, irmãos. É muito importante perseverar. Não importa o tempo que passa, não importa se é 5 anos, mas Deus, já faz 10 anos, o Senhor falou na sua palavra, o Senhor usou o profeta, e ainda nada aconteceu. Seja perseverante. Amém. Aleluia. Fica perseverante. Amém? Amém. Perseverar na palavra, nos fundamentos da palavra, vai trazer para nós grandes benefícios. Amém. Fica perseverante. Aleluia. Vamos perseverar, irmãos. Aleluia. Amém. Não é qualquer coisa, não é qualquer prato de sopa, no caso lá que trocaram lá a sopa de lentilha pela bênção de Abraão. Não é qualquer coisa dessa, irmãos, que vai roubar, que pode tirar de nós, aleluia, essa perseverança, esse gosto por estarmos na presença do Senhor e crendo na sua palavra. Amém. 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 Confiando na sua palavra. Amém. Irmãos, tem mais ainda 3 coisas que eu quero falar na vida desse homem. Ele estava ungido. Irmãos, sem a unção, essas coisas aqui não iam acontecer. De jeito nenhum. Ele estava ungido. Por onde ele passava, aquela unção operava. A unção de cura, a unção de libertação, a unção de milagres, a unção de prodígios. E ele estava ungido. Ele foi perseverante, perseverou. Ele se encheu de Deus na vida dele. E ele estava dentro, cheio com esta unção. Agora, vou dizer uma coisa para os irmãos. Por que não vai funcionar? Não vai funcionar. Deixa eu te citar para vocês. Você não precisa ler não. Mas aqui nesse mesmo livro, no capítulo 3, fala para nós que Pedro e João foram no templo orar. E muita gente estava indo naquele horário para orar. E quando eles chegaram na porta do templo, passagem muito conhecida da maioria de todos nós, o paralítico estava lá pedindo esmola. E quando o paralítico viu que eles estavam chegando, o paralítico olhando para eles disse:
me dá um dinheiro, me dá uma oferta, me dá alguma coisa. E eles disseram para o paralítico: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém. Aleluia. Agora vamos virar, irmãos, vamos deixar as mesmas personagens, vamos deixar o paralítico, Pedro e João, e vamos pensar em uma outra situação. Vamos imaginar que quando Pedro e João chegaram lá, eles eram os donos do petróleo, eles eram milionários, eles tinham tudo com abundância, muito dinheiro. E quando eles foram chegando, e o paralítico não sabe nada disso, não sabia que eles não tinham nada. Então vamos imaginar eles chegando, donos do petróleo, muito rico mesmo, milionários. E o paralítico falou assim: me dá um dinheiro. E eles teriam chegado para o paralítico e eles iam dizer: olha, nós somos ricos. Veja, disseram, nós não temos nada. Mas aqui ele vai dizer: nós somos ricos, nós somos milionários, mas tudo isso que nós temos não vai curar você. Aleluia! Não vai operar nada na sua vida. Mas em nome de Jesus, mesmo rico e milionário, né? Levanta e anda. E ele levantou e andou. Amém? Por que aconteceu isso na vida de Pedro e João? Porque eles estavam ungidos, irmãos. Aonde está essa unção em Deus? Para quem é essa unção? Para você e para mim, se nós quisermos receber dela. Amém? Amém. Por quê? Porque está escrito na palavra. A autoridade, quando Jesus diz: eis que eu vos dou autoridade, Ele está dizendo também que Ele nos dá unção, irmãos. Ele nos capacita, Ele nos dá arma poderosa para lutarmos não com o intuito de fazer uma batalha espiritual, mas para guardar a nossa fé e para libertar os oprimidos do diabo. Amém. Muitas pessoas estão ao nosso redor, todos os dias, muita gente que estão precisando de cura, de libertação, de uma vida nova, e nós temos autoridade em nome de Jesus. Amém? Amém. Temos autoridade em nome de Jesus. Pedro disse: olha, dinheiro nós não temos, ouro nós não temos, mas que convicção foi aquela? Que convicção! Mas o que nós temos, nós te damos. Irmãos, nós temos. Amém? Amém. Nós temos, você tem. Se você não tem, busque que o Senhor te dá. Amém. Nós temos autoridade. Nós temos disponibilidade de unção na nossa vida, para a gente mudar a situação da vida de pessoas que estão sofrendo. Para quando você chegar no ambiente que você chega, a tendência é tudo começar a mudar porque você chegou. Quando Felipe chegou em Samaria, mudou. Você leu aqui na palavra comigo, mudou. Quando ele chegou em Samaria, mudou. Mudou. As pessoas foram libertas, curadas. As pessoas foram salvas. Houve muita alegria naquela cidade. Quem chegou naquela cidade? Qual foi o artista que chegou lá? Qual foi o astro que chegou lá? E não teria feito nada. Mas Felipe, o evangelista ungido, chegou e mudou a situação. Amém. Eu quero terminar, irmãos. Eu quero terminar. Mas eu preciso falar uma coisa ainda para você hoje à noite. Sabe esse texto que nós lemos? Esse texto que nós lemos é muito importante, irmãos. Sabe que quando o eunuco fala para Felipe, então, como dizendo, então sim, eu sei agora o que é. E aqui está a água. O que me impede de eu ser batizado? E Felipe disse nada. Sabe por que eu disse que esse texto é importante para nós hoje? Porque se alguém aqui hoje à noite ainda não foi batizado, você já nasceu de novo, Jesus já te salvou, mas você ainda não foi batizado, o recado do Senhor é para você procurar o batismo. Amém. Nós estamos abertos para conversar, para orar com você, para que você seja batizado. Isso é tão importante, irmãos, que esse homem aqui, ele era um alto oficial. Ele era o tesoureiro da rainha. Ele era um homem super importante. Ele estava indo numa carruagem, porque se fosse hoje, ele estava indo no carro mais caro do mundo, porque ele podia andar naquele carro mais caro do mundo. Mas mesmo assim, com toda essa importância, ele reconheceu Jesus e reconheceu que ele precisou do batismo. Amém? Eu não sei com quem que eu estou falando, para quem que eu estou falando, mas eu quero que você saiba de uma coisa,
Quando começou o Novo Testamento com o ministério de Jesus, João Batista já batizava. Quando Jesus se levantou na unção de Deus para cumprir o que ele veio fazer aqui, João Batista já estava batizando, já tinha os seus discípulos. E olha, Jesus foi batizado por João Batista. João Batista, quando viu Jesus se aproximando na fila, porque era uma fila, é muita gente, então ele disse: olha, quem sou eu para batizar você? Eu não sou digno disso. Mas ele batizou Jesus, porque Jesus assim o quis. Jesus foi batizado, não é? Os apóstolos foram batizados, Felipe foi batizado. Se você quer saber mais sobre batismo, e você sente uma necessidade, a partir de agora, maior, de passar pelas águas do batismo, faça isso por obediência. Felipe teve disposição para obedecer, Felipe teve disposição para servir, e Felipe só ganhou com isso. Cada dia o Senhor acrescentou mais, acrescentou mais, acrescentou mais na vida de Felipe. E Ele vai acrescentando mais também na nossa vida. Mas é necessário que a gente tenha disposição também para obedecer, disposição para fazer. Uma das coisas bonitas, eu peço perdão aqui para as pessoas que eu vou mostrar, vocês me perdoem que às vezes vocês não queriam que eu falasse isso, mas pelo menos eu vou falar de você. Vocês viram que o irmão estava pregando aqui, estava aqui no meu lugar pregando, quer dizer, não no meu lugar no sentido do lugar da igreja, mas aqui neste lugar que eu estou agora. Hoje, ele estava passando para recolher as ofertas que o povo de Deus está dando. Não é? Irmãos, isso aí, para nós entendemos, e eu sei que você também é assim, todos nós aqui somos assim. E isso eu quero entender, que nós já temos esse princípio maravilhoso, esse princípio maravilhoso de humildade, aleluia. Esse princípio que teve na vida de Jesus Cristo de Nazaré, a ponto de João Batista não querer batizá-lo. Esse princípio que teve na vida de Felipe, que se tornou grande evangelista, por obediência, por amor, aleluia, por perseverança, por perseverar na palavra do Senhor. E é isso, irmãos, que Deus está esperando de nós, essas disponibilidades, para a gente saber o que é servir, para a gente entender o que é servir, irmãos. Não é um peso, por favor, não é um peso, nunca foi um peso, não é um peso na minha vida. É claro que foi bem colocado aquelas palavras, é claro que às vezes dói, é claro que às vezes, irmãos, aleluia, eu estou terminando, mas é claro que às vezes a gente não consegue enxergar muito para cima, porque as nuvens estão escuras, porque tudo escureceu, e você não consegue olhar, você está sufocado, você está sob pressão, a pressão está muito forte sobre a sua vida, mas quando você entende que não é um peso, esse quadro se reverte, porque você coloca pressão na pressão, aleluia! E qual é a pressão que você tem para colocar na pressão que você e eu estamos sentindo às vezes? O nome poderoso de Jesus, irmãos, a unção, a autoridade que vem sobre nós. Por isso, irmãos, creia numa coisa, nós estamos vivendo um novo tempo. Agora nesse novo tempo, irmãos, é um tempo de uma estrutura que Deus vai ser muito honrado por nós, mas Ele também vai honrar pessoas aqui, Ele também vai promover pessoas aqui. Creia nisso, Ele vai promover. E olha, a promoção de Deus é poderosa, é maravilhosa. Deus faz coisas extraordinárias na vida de uma pessoa que está pensando que ela nunca vai, que ela não pode, que ela não consegue, e de repente Deus chega para ela, através da mensagem, de uma palavra, de um cântico, Deus usa alguém, e chega para ela e diz: você pode, meu filho, você, meu filho amado, eu te gerei, e você pode, aleluia. Deus quer nos promover, irmãos. Às vezes não é no ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre. Vamos esquecer isso agora. Deus quer nos promover, tirar do estado que nós estamos, nos colocar numa altura ainda maior, nos levar por caminhos mais longe. Tem uma frase que o Verbo da Vida usa, e que eu não sei se eu vou saber falar agora, mas que diz que os teus pés
vão chegar onde os teus olhos estão enxergando. Aleluia! Gostou, né, Paulinho? Eu sei que você gostou. Os teus pés vão chegar, aleluia, onde os teus olhos estão enxergando. Por isso nós precisamos olhar longe, irmãos. Precisamos ampliar a nossa visão. Precisamos enxergar longe, aleluia, porque é aí que os nossos pés vão chegar, amém? Você acredita assim? Você crê assim? Então eu vou passar para você agora um exercício para a gente terminar. Sabe, um exercício poderoso, que ajuda muito a nossa vida. É quando nós aprendemos a orar na palavra. É quando nós aprendemos a confessar a palavra. Sabe por que às vezes pessoas conseguem orar só 1 minuto e meio? Eu não estou falando que é com você que acontece isso. Mas às vezes a gente vai orar, irmãos, a gente vai com aquela vontade, porque somos filhos de Deus, porque Deus responde as orações, mas a gente ora 2, 3 minutos e apaga tudo. E parece que some tudo, sabe? Homens de Deus que oraram 2, 3 horas ou 5 por dia, eles aprenderam a confessar a palavra. Eles aprenderam a orar a palavra, e aí não esgota, aí não dá branco, aí não para, porque você vai estar orando a palavra. Senhor, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Senhor, eu posso, porque a tua palavra diz que eu posso. Senhor, eu tenho, porque a tua palavra diz que eu tenho. Portanto, as mentiras do diabo não podem me vencer. O sistema do mundo não pode me carregar, porque a tua palavra diz outra coisa ao meu respeito. E entre o sistema do mundo e a tua palavra, eu confesso que eu fico com a tua palavra, Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero a tua palavra, então somente a tua palavra. Então nós vamos orar a palavra, nós vamos confessar a palavra. Está escrito. Jesus falou isso. Amém? Amém. Todas as vezes que o inimigo chegou, todas as vezes que o diabo chegou, porque o diabo vem, presta atenção nisso. Jesus olhou para Pedro, diz: Pedro, ei Pedro, eu vi Satanás ao seu derredor, tentando te tragar, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Jesus falou isso. Mas quando ele vem, e você está confessando a palavra, você está dizendo que a palavra diz, exatamente como Jesus fez, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás, só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Aleluia. Só a Deus. Ninguém mais. E só a Ele darás culto. Aleluia. Oh, aleluia. E você pode falar com as suas palavras. É pressão, é dificuldade. Você pode falar com as suas palavras. Está escrito: meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das minhas necessidades. Amém? Você fica contente? Amém. Você fica feliz? Samaria, diz a palavra de Deus, a cidade se encheu de gozo, se encheu de alegria, porque chegou para eles as boas novas da salvação. Chegou para eles libertação, chegou para eles paz. Aleluia. Esses dias, terminando, estamos terminando muito cedo hoje, meu Deus, ainda tem bastante tempo, mas é brincadeira. Mas esses dias, irmãos, eu estava vendo que, falando assim de testemunho, eu viajei bastante, eu viajei muito, eu passei muitas horas dentro de ônibus, viajando dentro de carro, um monte de lugar. Aí, amados, nós paramos por 4 anos na cidade de Camorão e decidimos parar também aqui em Barueri. Mas esses dias o Espírito Santo de Deus me deu um consolo tão grande, mas tão grande, que eu quero compartilhar com vocês. Eu comecei a ver os meus colegas viajando, pastores que estão viajando,
Meus irmãos que estão no Brasil, que estão fora do Brasil, ninguém nos convidado para ir ter cultos. Eles estão convidando, os convites estão chegando, mas nós estamos perseverando aqui em Barueri, amém? Amém. Nós estamos firmes, plantados aqui em Barueri até a segunda ordem do Senhor. Amém. Mas sabe qual foi a consolação que veio? Eu me vi falando assim. Eu moro numa cidade com quase 500 mil de habitantes. Eu moro numa cidade de pessoas muito boas. Eu moro numa cidade que ela tem uma renda muito alta. Eu moro numa cidade que tem muitos pecadores. Eu moro numa cidade que dessas quase 400 mil ou mais de pessoas, quem sabe mais de 300 mil dessas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, eu já tenho um lugar para pregar, que é a minha cidade. Eu estou aqui na minha cidade para pregar. Eu não preciso ter pressa de sair, irmãos, morando numa cidade que pecado está por aí. O pecado está assolando vidas, matando jovens, ceifando pessoas. E a palavra do Senhor diz: e onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Amém? A graça de Deus superabundou. Vamos ficar todos de pé.